Olá. A ideia de que só o poder controla o poder tem mais de 300 anos. Resumidamente, funciona assim: executivo, legislativo e judiciário têm suas competências principais definidas pela Constituição. Sempre que cada um deles vai além, pode e deve ser controlado pelos demais. Mas se nas democracias tradicionais, estabelecidas há séculos, como a americana e a francesa, esse processo de ajuste é permanente, o que esperar então de uma jovem democracia como a brasileira? O Expressão Nacional debate um tema que tem tudo a ver com isso: o ativismo judicial. Comigo hoje a deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, o deputado Gustavo Frutti, do PDT do Paraná, e dois consultores legislativos da Câmara dos Deputados: Márcio Nuno Rabá, cientista político, e Newton Tavares Filho, especialista em direito constitucional. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. E eu conversei, na semana passada, a Câmara sediou um colóquio franco-brasileiro de direito constitucional, organizado pela Embaixada da França com a consultoria legislativa da Casa, a Associação dos Consultores. E nesse debate eu tive a oportunidade de conversar com o professor Dominique Rousseau, professor de Direito Constitucional da Universidade de Paris I, de Sorbonne Panthéon-Sorbonne, e ao longo do programa eu vou falar um pouco sobre o que nós conversamos para a gente debater a opinião do professor Dominique, que é uma referência no assunto. Mas eu quero começar, ainda sem falar no professor Dominique. Márcio, eu começo com você. Qual que é o peso, na sua opinião, da crise política brasileira e da crise de representatividade que a gente vê em vários países do mundo no ativismo judicial? E aí eu lembro o seguinte, que no auge da crise, na época do impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Supremo Tribunal Federal ele era visto, inclusive por vários cientistas políticos, como um poder moderador em tudo o que estava acontecendo. Bom, Maristela, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o deputado o Newton, meu colega na consultoria. Eu acho que as instituições do Brasil, elas ainda estão procurando o lugar compatível com o momento do país, né? Que é um país, num certo sentido, já desenvolvido, no sentido de que tem uma indústria, que tem uma vida moderna, né? Mas que ainda tem muitas questões para resolver. Isso se repercute nas relações sociais, mas também repercute nas instituições. Por isso, de certa forma, eu queria começar aqui nessa direção. Não se trata só de discutir cada momento e cada pequena decisão, mas discutir quais são as instituições em geral que nós temos. E nesse sentido, os momentos de crise, apesar das dificuldades que envolvem, né, pode ser uma oportunidade para chegar a um desenho razoável. Eu acho, por exemplo, só para não dizer que eu fiquei totalmente fora da questão, que o Poder Judiciário no Brasil, ao longo de muito tempo, ele simplesmente não tinha condições políticas, não tinha base social para cumprir parte de seu papel de controle das garantias individuais, dos direitos, do Estado de Direito, etc. E quando ele começou a ter, que eu acho que tem a ver com o processo de democratização da sociedade, talvez ele tenha perdido um pouco a mão e foi um pouco longe demais. Eu acho que, então, para começar essa discussão, eu diria que nós ainda estamos procurando o lugar de cada instituição. Espero que a gente consiga fazer isso de uma forma satisfatória, né? Deputado Gustavo Frutti, PDT do Paraná. Deputado, o senhor volta à nossa casa, né? Esteve aqui durante bastante tempo. Eu queria a sua avaliação em relação a isso. Até a partir do que o Márcio falou, essa questão do equilíbrio, né, nesse momento, um momento de crise, que passamos por uma crise muito forte, o Brasil ainda caminha para tentar passar por isso, porque enquanto houver crise econômica, a crise política está ela associada. Qual é a sua avaliação? O primeiro, boa noite, já estava com saudades, uma alegria reencontrá-los, a Maristela, o Márcio, o Newton da consultoria, conhecendo a deputada Bia, desejar boa sorte e sucesso nessa nova etapa. Mas os 3 mandatos que ocupei aqui até 2010, depois 8 anos fora, com período na prefeitura de Curitiba, e retornando agora, eu não vivi nenhum momento sem crise, e nenhum momento sem choque entre os poderes. É o que está se consolidando no Brasil. Nós temos uma tendência de associar a ideia do ativismo judicial analisando só o Supremo Tribunal Federal. E acontece algo no Brasil que é talvez inédito. A sociedade brasileira passa a ter um conhecimento do judiciário, que é um lado muito bom, passa a reconhecer o judiciário
como um aliado na busca de vários direitos, e espero ter a oportunidade de falar um pouco sobre a experiência de gestão municipal na relação com o Judiciário e o Ministério Público, mas passa a ter no Judiciário um aspecto de torcida de time de futebol. Então, há um ministro favorito e o ministro adversário de acordo com a decisão. Isso se fortaleceu com o surgimento da Lava Jato e principalmente com os processos de impeachment, da cassação ou da prisão do presidente da Câmara, que são decisões sem precedentes e que geram, evidentemente, um processo muitas vezes até emocional na hora da avaliação. O fato é, o Judiciário é chave essencial nesta gestão de conflitos do país. A questão é o comportamento que está sendo adotado, que por vezes leva a um entendimento favorável da sociedade e por outras vezes leva a um sentimento de que está exercendo funções que estão extrapolando da sua competência originária, está gerando ou não desequilíbrio, ou é o fator da crise, ou está alimentando a crise. Nós estamos debatendo isso hoje no meio de um turbilhão. E o Congresso está se posicionando também no meio de um turbilhão que gera uma radicalização na política brasileira que, efetivamente, isso eu nunca testemunhei ao longo desse período. Mas, de qualquer maneira, nós temos que definir o que é o ativismo. É algo positivo quando convém ou é algo negativo quando não convém? Então, é um tema que não se esgota, evidentemente, numa só avaliação. Há muitas posições extremamente favoráveis com relação à postura do Judiciário e do Supremo, mas há questões que geram, inevitavelmente, este questionamento, e é bom, é salutar para a evolução. Deputada Bia Kicis, PSL do DF. Deputada, quero ouvi-la, obviamente, em relação ao ponto que eu abri o programa, mas eu quero já entrar no que eu conversei com o professor Dominique Rousseau. Eu perguntei para ele se o fato de o legislativo não legislar em determinados momentos, né, que na ciência política às vezes é vista como a não decisão é também uma decisão, né, se isso é feito porque o legislativo conscientemente resolve não decidir, não legislar, ou se muitas vezes isso pode ser visto também como uma forma de deixar para o judiciário, transferir para o judiciário a decisão sobre temas que são temas muito polêmicos e que, como temas polêmicos, geram um custo eleitoral grande. E o Dominique Rousseau falou basicamente o seguinte: nas sociedades contemporâneas o eleitorado é muito fluido. E, em consequência, os partidos têm muita dificuldade de construir um programa porque não sabem exatamente o que eles querem, como os eleitores querem, né? Então, com isso, o legislativo hesita em tomar uma decisão e transfere. E quando alguns assuntos chegam ao judiciário, o judiciário tem que decidir. Qual é a sua avaliação? Bom, na minha avaliação, se eu for considerar isso que você disse como sendo uma verdade, eu diria que o legislativo seria composto por homens e mulheres covardes. Porque a nossa missão, o nosso mistério constitucional é legislar. Mas eu creio que quando o legislativo deixa de legislar, isso é sim uma opção. Porque senão nós seríamos máquinas de fabricar a lei, e não é isso que nós somos. Nós fomos colocados no parlamento porque representamos uma sociedade que é uma sociedade plurima, composta de pessoas diferentes, cada uma com o seu ponto de vista, seu anseio. Somos uma democracia, portanto, o que tem que preponderar é a vontade da maioria, respeitadas as minorias. Mas a gente tem que avaliar se um determinado tema que chega ao parlamento é da vontade da maioria. E se assim não for, o natural é que não se legisle sobre algo, que aquele projeto, aquela iniciativa seja simplesmente arquivada. Então, eu não posso concordar de forma alguma com o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário. Eu tenho dito o seguinte, que o Supremo, ele muitas vezes atravessa a praça dos três poderes e assume o papel que é do parlamento. Então, eu acredito que o ativismo, ele fere a República e a democracia. Eu quero ouvir então agora o Newton Tavares. Newton, antes disso eu vou colocar uma observação que já chegou aqui pelo Twitter, uma participação. O Pedro Calmon, ele diz o seguinte em relação a isso: certamente essa ação, o ativismo, resulta da inação do legislativo.
O ativismo judicial deve ser observado somente pela ótica das lacunas da Constituição, a partir das quais o STF pode, em tese, dar uma interpretação mais elástica com fundamento na omissão do Parlamento. Queria ouvi-lo em relação a isso. Meu boa noite a todos, a deputada Bia, a deputada Frui, ao meu colega Márcio, Maristela. É uma satisfação para mim estar aqui. Eu concordo em parte com a afirmação. Eu acho que a omissão do Congresso teve um papel. A gente, quando estuda as decisões do Supremo, a gente vê claramente que em várias delas o Supremo invoca expressamente, né, a inação do Congresso, até porque a Constituição, quando ela foi promulgada, ela criou a figura do controle da omissão inconstitucional, né? Nós temos uma Constituição que deixou muito para o legislador fazer depois. Ela foi uma Constituição compromissória, como algumas pessoas dizem, né? Como o Constituinte não conseguiu chegar a certos consensos, ele previu certos direitos e deixou que a lei ordinária ou a lei complementar preenchesse depois o vazio, dizendo em detalhes como esses direitos seriam concretizados. E 30 anos depois ainda tem muita coisa para ser definida. Nós temos ainda algumas leis que não foram editadas, alguns dispositivos que pediam leis que foram revogados, né? Os juros de 12% são talvez o exemplo mais eloquente. Sim, o Congresso muitas vezes não legislou por razões diversas e com certeza uma delas, e é perfeitamente legítimo, é dizer não temos consenso, portanto nós não legislamos, né? Mas eu discordo no sentido de que essa seja a única interpretação, né, para que o Judiciário tenha adotado uma posição mais preeminente ou de mais destaque na arquitetura dos três poderes, né? A gente tem de lembrar que o Constituinte em 88 se preocupou, a gente estava restabelecendo um Estado de Direito que nós qualificamos de democrático, né? Por exemplo, quando a gente lê constitucionalistas portugueses, eles destacam muito que a Constituição brasileira fala que o Brasil é um Estado democrático de direito. O Constituinte escolheu o Poder Judiciário como o garante dessa democracia e desse Estado de Direito, né? Então havia um medo muito grande de nós retrocedermos e nós cairmos numa tentação totalitária novamente. Nós criamos inúmeras medidas judiciais para que a Constituição fosse protegida, né? Uma delas foi incrementar sobremaneira as competências do Supremo, né? Especialmente no controle de constitucionalidade, né? Uma delas foi o controle da omissão do Congresso. Outra, que foi extremamente importante, foi permitir que novos atores provocassem o Supremo para que ele se pronunciasse sobre a constitucionalidade da legislação. Particularmente os partidos políticos. Isso foi crucial, né? Nós transformamos, de uma certa forma, no Supremo em terceira Câmara do Parlamento, porque cada minoria parlamentar que se via derrotada aqui judicializava, como nós dizemos em direito, levava para o Supremo Tribunal Federal uma questão que tinha tratamento até então político e que passava a ser tratada de uma forma judicial, numa lógica totalmente diferente, porque não é uma lógica multipolar, de múltiplos interesses, como é o parlamento, como funciona o parlamento, mas é uma lógica binária, né? O eu versus você, quem ganha só é um dos lados, não existe composição. Eu estou simplificando um pouco o raciocínio, sim, mas a lógica judiciária ela é binária, ela não é multipolar. Então houve claramente uma recomposição da organização de forças políticas no país, e isso foi feito, a meu ver, um dos fatores principais foi a própria Constituição, né, por todas essas razões que eu citei. Agora, Nilton, só antes de passar para o Márcio, queria ouvir só em relação ao ponto. O Márcio comentou em relação a esse processo. Você foi lá no Constituinte originário, no Constituinte de 88, os poderes que ele deu para o Supremo, né? Você disse que ele entendeu que o Judiciário é o garante da democracia, né, e do Estado de Direito. Você acha que esse exercício pelo Supremo, ele vem sendo crescente e talvez o Supremo se sentindo progressivamente mais confortável para fazer isso? E até que ponto isso tem a ver também com as crescentes crises que a gente passa no Brasil? Sim, veja, o deputado Frui falou nós precisamos definir o que é ativismo, né? Eu tenho estudado isso nos últimos anos, e meu trabalho principal aqui dentro do Congresso é lidar com as proposições que tramitam na casa e que dizem respeito ao Poder Judiciário. Então, tenho uma experiência bem larga nessa área.
Existe muita gente estudando ativismo em diferentes proporções, né? No mundo anglo-saxão, como os Estados Unidos têm uma corte extremamente poderosa, eles estudam isso há muito tempo, eu diria um século, talvez. No mundo latino, a coisa mais recente, até porque a Europa só adotou a ideia de controle de constitucionalidade há pouco tempo, né? O primeiro Tribunal Constitucional foi criado na Áustria em 1920, então comparado com a corte americana, que é no final do século XVIII, então a gente tem uma diferença temporal muito grande. Uma das características, né, uma das definições que se dá para o ativismo é justamente a falta de deferência, como a gente diz, ou seja, a falta de ceder o lugar, de respeitar uma decisão que o outro poder tomou. Nesse ponto, nosso tribunal tem dado provas de pouca deferência, quando ele diz ao Congresso, quando o Congresso edita uma determinada lei, muitas vezes, eu diria que quase toda vez que o Congresso legisla, ele interpreta um princípio constitucional, por exemplo, ele vai proibir o nepotismo. Nós temos uma PEC tramitando aqui, a PEC 358, que proíbe o nepotismo na administração federal, que se empregue parentes de agentes públicos na administração federal. O Congresso pretende proibir isso até o 2º grau de parentesco, né? Ou seja, até os filhos. Se não me falha a memória, até os filhos, 2º grau. Me corrija, deputado. O Supremo já simulou isso até o 3º grau, até os netos. Quem prevalece nesse julgamento da concretização do princípio da moralidade? A Constituição diz no artigo 37 que a administração pública obedecerá ao princípio da moralidade. Esse princípio é altamente aberto, né? Moralidade pode ser qualquer coisa, muita coisa pelo menos. Então nós temos, tanto o Supremo quanto o Congresso, em posição de igualdade hierárquica para interpretar o texto constitucional. Nenhum dos dois está acima ou abaixo um do outro. O texto constitucional está acima dos dois e ambos estão em igualdade de condições para interpretar o texto constitucional. O Congresso o faz legislando, o Supremo o faz decidindo pela constitucionalidade ou não das leis que o Congresso edita. O que prevalecerá, né, no caso de um conflito? A súmula vinculante do Supremo que diz que não se empregam parentes na administração até 3º grau, ou a futura emenda constitucional, né, que vai advir da PEC 358, se ela for aprovada, que fala que é até 2º grau. Né? Então, a deferência é isso. O Supremo, muitas vezes, não cede o lugar. Ele não reconhece que o Congresso tem legitimidade tanto quanto, né, e dentro da mentalidade francesa, já que a gente está falando dessa conferência que nós fizemos na casa semana passada, seria impensável que o Supremo dissesse eu tenho mais capacidade que o Legislativo de exercer um juízo de valor sobre uma questão societária. Né? O Conselho Constitucional francês, que é o equivalente do Supremo, tem uma decisão histórica, né, onde ele diz o juiz constitucional, ou seja, quem julga a constitucionalidade das leis, não tem capacidade de julgamento como o parlamento. Perdão. É porque eu queria ouvir a deputada Biaquice em relação a um outro ponto. O deputado Gustavo Frutti comentou, ele falou que a sociedade brasileira passou a conhecer o judiciário, né, passou a saber o que o judiciário faz, e isso está muito ligado não só aos vários processos que passaram pelo judiciário, como a TV Justiça, que transmite as sessões ao vivo do Pleno do Supremo, né? E ele falou o seguinte, que isso também gera uma relação meio que de torcida, né, em relação aos ministros. Os ministros do Supremo são celebridades no país, né, e ora são ovacionados, ora são achincalhados, enfim, né, são sempre saudados quando saem à rua. Né, e tem muito a ver com o que o deputado Gustavo Frutti falou. Se ele votou de acordo com o que eu acho que é legal, eu gosto dos ministros. Se ele não votou. Então, eu perguntei para o professor Dominique Rousseau até que ponto isso interfere e contribui para que, eventualmente, o ministro do Supremo acha que deva ir à lei. E ele vai na mesma linha. Ele acha que não. Ele acha que o ministro do Supremo não se deixa, né, da Suprema Corte, não se deixa levar por isso. E ele concorda com o deputado Gustavo Frutti quando ele diz que é uma instrução cívica a transmissão das sessões do Pleno do Supremo pelo STF. Queria ouvi-lo em relação a isso. É muito interessante que você usou o termo, né, que fica como uma torcida, é assim que a gente percebe mesmo.
Mas uma coisa que eu já via lá de trás, né? Eu observava o seguinte: toda vez que eu via uma pessoa dizer que um juiz tinha dado uma sentença brilhante, eu já sabia que a sentença tinha sido favorável àquela pessoa. Então, é natural, você gosta daquela decisão que te favorece, e pode ser uma sentença sem nenhum fundamento, mas se ela te favoreceu, se ela te foi benéfica, é uma sentença brilhante. Então, a gente tem que realmente ficar muito atento, porque eu procuro me pautar sempre por um princípio. Eu não comemoro injustiça feita a alguém que seja um opositor, tá? Eu acho que o termo inimigo seria muito forte, mas a um opositor eu jamais comemoraria uma injustiça. E porque hoje essa injustiça é feita com um inimigo, um opositor seu. Outro dia será com um amigo ou até com você mesmo. E para mim, um momento que foi muito marcante foi quando o Supremo Tribunal Federal decidiu por retirar o Eduardo Cunha da cadeira da presidência da Câmara. Eu estranhei porque eu não vi os juristas do país levantarem a voz contra isso. Eu fui uma das poucas. E eu não estava ali defendendo o Eduardo Cunha, mas eu dizia, quem tem que tirar o Eduardo Cunha da cadeira é a Câmara e nunca o Supremo Tribunal Federal. E acabou, no final das contas, acabou sendo cassado, mas naquele momento, por mais que eu me opusesse a condutas que o Eduardo Cunha pudesse ter, de ter dinheiro fora do país, de corrupção, desvio de dinheiro, eu não podia concordar com o Supremo fazendo um ativismo desse tamanho, mexendo num outro poder dessa forma. E eu até na época falei, daqui a pouco vai fazer com outras pessoas que poderão ser pessoas de quem alguém goste. E acabou depois isso acontecendo. E foi interessante que depois, mais tarde, quando isso aconteceu no Senado, o senador Renan Calheiros e o Senado não cumpriram a decisão do Supremo. E naquela época, inclusive, o ministro Teori Zavascki, ele pronunciou, né, essa frase: não precisam ficar preocupados, essa decisão não encontra amparo na Constituição, mas esse caso não vai se repetir, é um caso isolado. Então isso me chocou. Aquele dia eu pensei, acabou a República. Eu fui um pouco dramática, né? Mas para mim foi como caiu, para mim como uma jurista, uma cidadã, me caiu assim: meu Deus, como pode acontecer algo assim? Isso é muito grave. Depois, outras coisas aconteceram que eu considero muito graves no ativismo do Supremo Tribunal Federal. E eu quero dizer o seguinte, que um dos motivos de eu estar aqui é porque eu tenho um grande apreço por esta casa, pelo parlamento. Thomas Jefferson dizia que uma república ela é composta de 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário, nessa ordem. Então, nós temos que resgatar, deputado Frutti, nós temos essa missão. Esse parlamento que foi renovado em 50% tem a missão de resgatar a autoridade desta casa. Márcio, o que você me diz em relação a essa questão da notoriedade dos ministros do Supremo e até que ponto isso pode contribuir ou não, né? São ministros do Supremo, mas são homens, mulheres, são seres humanos, para eventuais passadas do limite? Bom, eu vou voltar então à minha linha fundamental, que eu acho que a gente deve sempre pensar essas questões em termos de qual é a organização institucional que a gente precisa e quer. E essa construção, é claro que ela tem uma parte de princípios, mas ela depende também de correlações de força, de cada um encontrando o seu lugar. Eu, ao contrário do Newton, embora o Newton também tenha essa visão de teoria política, mas ele tem uma visão mais diretamente jurídica, né? Eu, pela minha própria área de atuação, eu olho mais por uma parte de teoria política. E nesse aspecto, me parece muito interessante que o poder do judiciário tende a aumentar quanto mais a sociedade se torna democrática. Isso é uma posição minha, não é generalizada, mas encontra apoio na literatura. E eu sempre digo, não é à toa que foi nos Estados Unidos a primeira sociedade democrática que o judiciário se tornou mais forte. Só que eu acho que aí é por 2 razões. De um lado, porque realmente você precisa de uma instância que garanta os direitos individuais, que eventualmente pode ser colocado em causa pela maioria.
E o judiciário gosta muito desse argumento. Mas há uma outra razão, em minha opinião, pela qual muitas vezes você tem nas democracias, quanto mais democráticas, mais forte se torna essa instituição de controle. É que a democracia causa mal-estar. As pessoas têm dificuldade de lidar com o poder popular, né? De lidar com o que a população efetivamente quer, muitas vezes. E por razões de poder também. Então, nesse aspecto, muitas vezes o judiciário cumpre uma função de controle, né, do poder popular. E aí eu acho que o próprio judiciário, eu concordo com o deputado, acho que o parlamento tem que se afirmar, mas o próprio judiciário precisa fazer uma avaliação mais cuidadosa disso e recuar um pouco. E como disse o deputado Frutti, não apenas no Supremo. Tem juízes nas cidades por aí que estão tomando decisões administrativas e simplesmente impondo suas decisões administrativas ao governo local. Isso é muito perigoso. E tem um efeito simbólico, que em última instância, começa a colocar em causa o voto. Eu acho que para mim é o que me causa mais impacto, porque é como se dissesse, olha, é melhor que as decisões não sejam tomadas através do voto popular. E aí eu acho que é uma coisa um pouco arriscada. Mas, como eu disse, eu realmente acredito nisso, que nós estamos numa fase de transição e que esses lugares vão ser encontrados. Agora, precisa ser encontrado, né? Não dá para ficar o tempo todo nesse vai para um lado, vai para o outro. Cada ministro do Supremo hoje toma uma decisão monocrática sobre os mais variados temas. Precisa encontrar uma coisa institucional. Chegam a dizer que são 13 Supremos, né? Os 11 ministros, 14, né? Os 11 ministros, as 2 turmas e o pleno, né? Existe a possibilidade de 14 decisões. Mas, antes da gente ir para o intervalo, a Renata Medeiros, ela comenta via Face assim: e quando o tribunal se arvora em fazer o papel de todos os poderes, quer ser o executivo, o Ministério Público, o Legislativo e finalmente julgando e condenando, isso é aceitável? Não, em minha opinião, isso não é aceitável, embora, assim, como eu disse, eu acho que isso é uma realidade relativamente nova para o nosso judiciário, que era um judiciário, aí eu estou falando historicamente mesmo, na primeira metade do século XX, pouco poderoso, né? Um judiciário que estava muitas vezes submetido até aos pontetados locais e privados, né? E eu acho que talvez quando eles descobriram o seu poder, que tem um papel, e é um papel importante, talvez a coisa tenha subido um pouco a cabeça. Falo com todo respeito, porque as pessoas são pessoas, né? O poder chega, você usa. Mas às vezes você tem que, você mesmo perceber, olha, institucionalmente eu dei um passo além do que me cabe. E aí eu acho que, eu pessoalmente penso que o judiciário como um todo, hoje no Brasil, precisava fazer uma reflexão sobre isso. Nós vamos fazer um breve intervalo e na volta a gente vai falar um pouco sobre como o judiciário atua como vamos dizer assim, um guardião dessa linha tênue que separa conservadorismo com o direito de minorias, né, respeito aos direitos humanos. A gente volta já já. O Expressão Nacional está de volta. Nós estamos falando de ativismo judicial, seus impactos no equilíbrio entre os poderes e, consequentemente, na democracia. Deputado Gustavo Frutti, eu volto com o senhor. Eu, conversando com o professor Dominique Rousseau, professor da Sorbonne, eu comentei com ele o seguinte: parece existir uma linha muito tênue que separa o conservadorismo do desrespeito aos direitos humanos e direitos das minorias, né? E alguns ministros do Supremo já se declararam como guardiões dessa linha, né? O Supremo se vê como um órgão importante em guardar os direitos humanos, direitos fundamentais. E eu perguntei para ele como é que ele enxerga isso, né? Ele disse o seguinte: é preciso ter como referência unicamente a Constituição. Podemos ter visões religiosas, mudar de religião ou não ter religião. Isso é uma questão privada. A decisão de temas como aborto, casamento homossexual não é religião, mas é uma decisão da Constituição. A Constituição brasileira, como a francesa, reconhece a igualdade e a igualdade como princípio. E, como tal, não é adotar uma posição religiosa, mas constitucional, porque é o que está inscrito na Constituição. Eu queria a sua opinião em relação a isso. O senhor concorda que haja uma linha tênue? Não concorda? O Supremo seria um importante guardião dessa linha? Qual é a sua opinião? Tem que ser. Senão, uma sociedade não vive de forma civilizada. A civilização e a democracia pressupõe também chegar num ponto ter uma decisão. E para dar estabilidade institucional de médio e longo prazo, há certos critérios que têm que prevalecer. É evidente que quem está na vida pública
defende seus conceitos, suas composições, suas visões de mundo. Mas na hora que o Supremo vai determinar regra para a vida de um país, é evidente que, por mais que a gente defenda a neutralidade ideológica, há valores muito subjetivos que pesam numa decisão, mas a questão pessoal não deve prevalecer. Antes até de citar alguns exemplos brasileiros, só para reafirmar a dificuldade do momento que a gente vive, primeiro que o próprio conceito de ativismo, como bem lembrou Newton, também é algo recente. Talvez a primeira ideia dessa visão seja na Corte Americana, com votação de temas como, por exemplo, o fim da discriminação racial. O Congresso americano não legislou. A Suprema Corte falou que não era possível a discriminação racial. Da mesma forma com relação ao aborto, que oscilou ao longo do tempo na Suprema Corte americana. O segundo ponto, que o Congresso brasileiro, o poder legislativo, é poder constituinte derivado. Isso tem que ficar muito claro que ele tem a mesma legitimidade e o mesmo poder de uma corte como o Supremo. Mas o que está em jogo nesse momento? O legislativo está tão mal visto, perdeu tanta legitimidade por razões conhecidas e defensáveis e outras tantas, talvez por essa ideia de criminalização da atividade política, que o Supremo ocupa um espaço que deveria ser prioritariamente do legislativo. Não há vácuo no poder. Não há vácuo de poder. E o Supremo, de alguma maneira, tem um protagonismo que não teve em outros tempos, mas tem um protagonismo que não tem em outros países. E nessas questões morais, o Supremo também já definiu, seja por omissão no Congresso, e é uma opção do Congresso, gostando ou não, e a Constituinte estabeleceu a previsão de uma ação por omissão, ou as ADINs, ação também de inconstitucionalidade, mas julgou questões relativas a aborto de anencéfalo, questões relativas à nova visão de paternidade com a diferente composição familiar, com a união civil, está para julgar agora uma ampliação do direito ao aborto que está, não sei se será pautado esse semestre ou este ano no Supremo Tribunal Federal. A legislação antidrogas também agora em junho, parece que está na pauta do Supremo, decidir em relação à quantidade, o que é considerado para consumo ou é tráfico. Então, é um tema que oscila ao longo, como oscila a sociedade e como está oscilando o Brasil. O momento que nós estamos vivendo não dá para comparar com o que nós vivemos na Constituinte ou talvez no início da abertura. E um outro tema também, só para deixar registrado, que é a ideia do ativismo. O lado bom é que a Constituição de 88, ela permitiu uma abertura para o cidadão e para a cidadania que não existia. As pessoas passaram a exigir e procurar os seus direitos. Isso gerou uma demanda monumental. Então, quando a gente fala em ativismo, tem essa visão crítica, mas também a era das pessoas buscarem os seus direitos e não analisar só em relação ao Supremo. Eu cito dois exemplos só para encerrar essa minha participação. Primeiro, justiça eleitoral. Decisões que efetivamente se confundem com o modelo legislativo. Foi assim com o fim da cláusula de barreira, com relação ao conceito de fidelidade partidária, com relação às coligações proporcionais, com relação à autonomia dos partidos, e o Congresso acabou de votar uma nova lei com relação à autonomia partidária, e também avaliar que o ativismo se dá muito, e foi destacado aqui, no plano estadual e local. Nos 4 anos que eu estive na prefeitura, a cidade de Curitiba respondeu quase 20 mil ofícios dos órgãos de controle. Foram mais de 3 a 4 mil ações judiciais. Tivemos uma relação de muito respeito ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, não assinamos nenhum TAC, mas toda segunda-feira quase eu recebia um oficial de justiça com uma liminar na defesa de um direito. Qual era o direito? A concessão de um remédio, de um tratamento médico, que é a prefeitura que faz a gestão do SUS, a vaga de uma creche. Isso tudo é compreensível e defensável, mas também é compreensível e defensável que o poder público não tem dinheiro sem limite. Então, nós vivemos um confronto, é fato, haverá uma estabilização, mas para mim a crise disso tudo está na perda de legitimidade política do Congresso Nacional. Newton, eu queria ouvi-lo em relação a essa questão da linha tênue, mas antes disso eu vou ler a participação de José dos Reis, via Face, em relação ao que a gente estava comentando há pouco. Ele diz o seguinte: eu penso que realmente os ministros deixaram o poder subir a cabeça e ainda põe medo na sociedade brasileira quando recebem críticas a eles. Está na hora de o Supremo Tribunal Federal respeitar mais o povo brasileiro. Essa é a opinião do José dos Reis. Newton, o que você diz para a gente sobre essa questão dessa linha tênue
que existe, ou talvez não exista, na sua opinião, entre o conservadorismo e o desrespeito aos direitos fundamentais, aos direitos humanos, e a Suprema Corte, o Supremo Tribunal Federal, como guardião dessa linha? Bom, esse é um debate antigo. Para nós aqui ele se intensificou recentemente, né, porque o Supremo tomou decisões que são contrárias, eu diria, a talvez o espírito majoritário no país. Fala-se em direito constitucional que o Supremo tem uma função contra-majoritária. O que isso quer dizer? Ele tem, muitas vezes, a função difícil de tomar decisões que contrariam o desejo da maioria, né? A gente tem exemplos muito claros no caso, por exemplo, do casamento homoafetivo, né? Existe, talvez... Bom, as pesquisas mostram que o brasileiro, em geral, quando ele vai à imprensa dizer, ele é favorável, né, ao casamento homoafetivo. Mas a decisão causou bastante desconforto, levantou muita oposição, e nós temos na Casa tramitando alguns projetos de decreto legislativo, por exemplo, que procuram sustar essa decisão, apesar de isso ser de uma constitucionalidade questionável. A ideia é de que a jurisdição constitucional, ou seja, a função que o Supremo exerce é de proteger a minoria contra a opressão da maioria, né? Isso foi pensado desde a formação da democracia americana no final do século XVIII. A gente, quando lê Os Federalistas, que é um livro clássico, escrito pelos formadores dos Estados Unidos, a gente já encontra essa ideia lá, e isso é muito teorizado nos Estados Unidos hoje. Realmente é uma função difícil, espinhosa, e que o tribunal tem de cumprir, né? Encontrar a equação de equilíbrio, uma tarefa delicada, né? E muitas vezes o Congresso vai sair frustrado, né? Porque realmente faz parte da missão do Supremo desagradar, né? Eu nesse ponto, acho que é intrínseca isso não é que o Supremo tenha se arvorado nessa missão, ela foi dada a ele pelo Constituinte. A ideia, desde a Revolução Francesa, de que não existe a proteção, não existe um Estado constitucional se não há garantia dos direitos fundamentais e não há garantia de separação de poderes. Isso vem desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que foi fruto da Revolução Francesa, está expressa nessa ideia de garantia da minoria, né? Nós elencamos direitos fundamentais na Constituição para proteger as diversas minorias e o Supremo é o encarregado de protegê-la. É uma equação difícil. Nós vamos ter sempre um certo ruído, né? E nesse ponto, né, o Márcio diz, quanto mais forte a democracia, mais as pessoas vão procurar a justiça, né? E mais a gente vai ter um judiciário forte, né? Mas no que eu divirjo dele, e a gente tem uma estudiosa francesa que estuda muito isso, é de imaginar que o judiciário também não tem a sua agenda e que ele também não se deixe tentar pelo canto da sereia do poder, né? Imaginar que o judiciário seja isento, imparcial e angelical. Em francês há uma palavra que a gente não traduz direito, que é angelismo, né? Você tem uma visão angélica do mundo e achar que só o judiciário é bom e todos os outros poderes eleitos respondem a interesses inconfessos. Convém não cair nessa armadilha também, né? O judiciário tem também uma atuação política, isso é inegável, né? Deputada Bia Kicis, eu queria ouvi-la antes de passar para o próximo tema em relação a essa questão da linha tênue. A senhora é de um grupo novo aqui na casa, né? E participa desse grupo que é considerado um grupo mais conservador, desses parlamentares novos que entraram aqui na casa. Qual é a sua visão como jurista, inclusive, em relação a isso? Eu creio que a participação dessa pessoa que escreveu pelo Facebook mostra bem que o povo não está caindo nesse canto da sereia, não, de achar que o Supremo está acima de qualquer coisa angelical, não. Deputado Frutti, eu vou discordar aqui quando o senhor diz que o Congresso é demonizado. Sim, ele é, nesse ponto eu concordo, mas dizer que ele é o mais demonizado, hoje, se nós fizermos uma pesquisa nas ruas e você perguntar para o cidadão brasileiro qual é o maior inimigo do Brasil, a resposta vai ser o Supremo Tribunal Federal. Nós chegamos a esse ponto que eu considero lamentável, porque eu acredito que uma nação, um país só se torna uma nação com instituições que funcionem.
instituições que cumpram seu papel. E hoje, infelizmente, nós temos a mais alta corte do país, que é repudiada, rejeitada pela população. Um ministro entra num avião e um cidadão diz: ministro, eu tenho vergonha do Supremo Tribunal Federal. E não é ele que está falando só por si, ele está falando por uma população. Então, eu creio que o Supremo chegou a esse ponto lamentável de conseguir ficar pior na opinião pública do que o parlamento. Então, eu creio que realmente o nosso papel agora, e dessa turma nova que entrou, de conservadores, respeitadas as minorias, porque nós não estamos aqui para achacar, oprimir ninguém. O Congresso é a casa do povo e aqui todo mundo tem que estar representado. Mas não é possível que o Supremo Tribunal Federal, com uma canetada, modifique uma lei, modifique a Constituição, que nós aqui debatemos tanto para poder fazer uma alteração, uma PEC, fazer uma lei, às vezes anos debatendo um assunto para chegar a uma conclusão e depois um ministro, porque aquilo ali, aquela lei, aquela decisão não está de acordo com a consciência dele e não com o texto da Constituição ou da lei, ele muda. Nós tivemos uma demonstração de ativismo que foi assim uma coisa absurda no impeachment da Dilma. Quando o ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, que estava no Senado, presente ao Senado para garantir o cumprimento da Constituição, rasgou a Constituição na frente de milhões de brasileiros. Então, dizer que não estava escrito no texto da Constituição que a perda dos 8 anos, por 8 anos, dos direitos políticos era uma consequência do impeachment, como? Ainda mais depois do caso do Collor, que renunciou para fugir dessa sanção e mesmo assim teve que ficar afastado por 8 anos. Então, isso gera uma insegurança. Hoje eu acredito que o Supremo Tribunal Federal seja o maior fator de instabilidade do país. Muito mais do que o legislativo, muito mais do que o executivo, porque quantas vezes nós acordamos com a notícia de que o Supremo iria julgar novamente a prisão em segunda instância? Mais uma vez. Talvez agora vote de novo e mude de novo. Então as pessoas me perguntam, mas na Constituição não está dito que ninguém pode ser preso antes do trânsito em julgado? Não, não está dito isso. Na Constituição está dito que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Mas a presunção de inocência, ela vai cedendo espaço na medida em que você tem uma condenação em primeiro grau, você tem uma condenação em segundo grau, e que você tem um terceiro grau que não permite o reexame de provas. Então, a gente passa por esse susto dia após dia, o Supremo ameaçando a sociedade. Então, eu acho que o caso é grave, sim, e como se diz, a pior ditadura que existe é a ditadura do Supremo, porque contra ela você não tem a quem recorrer. Então, o fato é que a população está realmente com essa certeza, né? Essa convicção de que hoje o Supremo trabalha contra a democracia brasileira. Então, o que fazer quando chegamos a esse ponto? Eu acho que o Congresso tem que dar uma resposta. Márcio, eu queria ouvi-lo em relação a um projeto que está em tramitação aqui na casa. Existe um projeto ainda da legislatura passada, mas que voltou a tramitar agora, que ele define a prática de ativismo, que a prática de ativismo judicial pode levar o magistrado a sofrer um processo de impeachment. Eu perguntei para o professor Dominique Rousseau, da Universidade de Sorbonne, se ele conhece isso em algum outro país. E a resposta dele foi a seguinte: felizmente, nenhuma Constituição prevê essa possibilidade. A expressão ativismo judicial é, segundo ele, uma expressão ruim. A Constituição é um texto e esse texto deve viver e vive por meio da interpretação feita pela Suprema Corte. Isso não é ativismo, ou ele se refere ao projeto. A atuação da Suprema Corte. Isso não é ativismo, é uma interpretação do texto à luz do tempo presente. Bom, eu acho que aí a gente tem que voltar realmente à definição do que seria esse ativismo, né? É uma palavra muito solta, né? Se é atuar, é óbvio que o juiz, como qualquer agente público, pode atuar, né? Se é atuar contra a lei, é óbvio que qualquer agente público, nenhum agente público pode atuar contra a lei.
Então, eu acho que aí o ponto importante é definir o que é que o juiz pode ou não fazer. Porque, obviamente, atuar ele tem que atuar. E o pior é que nós temos toda essa... O pior não, né? Porque a vida é complexa, mas rica, né? Que essas decisões se dão dentro de um contexto de disputas sociais pesadas. Tanto o judiciário como o legislativo, nesse aspecto, são representantes da sociedade. E não representantes só nesse sentido mais ideal, né, de fazer com que a sociedade possa se expressar. Ele representa também a correlação de forças que tem lá na sociedade. Portanto, a maioria das disputas que existem dentro do judiciário, dentro do legislativo e entre os vários poderes, é de alguma forma um reflexo de disputas que estão acontecendo lá na sociedade. E as instituições, em minha opinião, existem para que, sem ser excessivamente idealista, mas para que o interesse dos poderosos não se imponha em qualquer situação. E aí eu não estou falando dos poderosos políticos ou os poderosos juízes, estou falando dos poderosos na sociedade. Só que, paradoxalmente, eu acho que essas instituições só conseguem funcionar nesse sentido de controlar que o poder não seja totalmente incontrolável, desculpe a formulação, se ela realmente estiver disposta a se conter. Ou seja, no caso do legislativo, até isso é mais fácil, porque como a disputa política interna é muito clara, as contenções são dadas pelo próprio processo político, às vezes, né? Às vezes o poder pode vir de fora e atropelar o próprio Congresso, que não tem a condição de resistir a isso. Além do controle vertical das eleições a cada 4 anos. Além do controle vertical das eleições, exatamente. Dentro do judiciário, é por isso que eu estou insistindo um pouco nisso, até fazendo o que eu propus que o judiciário fazer, eu vou voltar um pouco atrás. Não, a verdade é que, como disse o Newton, são questões muito complexas e muito difíceis mesmo. Então isso aí a gente também tem que ter em conta. Não são o judiciário e o poder e o Supremo Tribunal Federal não estão lidando com questões fáceis que a gente possa dizer, foi para aqui porque era mal, foi para ali porque era bom. Agora, se ele não se contém, e aí eu estou usando a palavra contém justamente para me contrapor ao ativismo, ou seja, se ele não deixa bem claro, olha, eu só estou tomando essa decisão porque ela realmente é necessária nesse momento. E eu estou tomando de uma forma institucionalmente bem organizada. Essas instituições vão se enfraquecer. Porque elas vão perder o suporte social. É preciso que, de alguma forma, a sociedade se sinta representada nesses órgãos. E não é fácil, porque há interesses muito poderosos que não gostam de um judiciário forte e consistente e não gostam de um Congresso forte e consistente, que atuam contra as instituições. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Aqui? Eu quero deixar bem claro que quando eu falo dessa situação, eu estou falando do Supremo que existe hoje. Eu, como cidadã, como uma pessoa das leis, eu entendo que nós precisamos de um Supremo que seja respeitado, que seja digno. Então, quando eu falo o Supremo é o inimigo, eu estou falando das pessoas que estão ocupando aquelas cadeiras. Porque nós não podemos viver sem um Supremo Tribunal Federal respeitável. Nós precisamos disso. Assim como nós precisamos de um parlamento que represente bem a população também e de um executivo que seja também íntegro. Então, eu defendo as instituições. Então, quando eu falo, eu quero dizer que estou falando das pessoas, de pessoas que ocupam as instituições, porque eu não sou a favor do anarquismo. Como você falou uma coisa muito importante. Tem muita gente interessada em desacreditar as instituições por serem instituições, porque querem o caos e querem a anarquia. E isso é um perigo. Muito perigoso. Deputada, eu preciso ouvir os outros dois participantes em relação a esse tema, que o nosso tempo já está quase esgotado. O deputado Gustavo Frutti, queria ouvi-lo em relação a essa ideia. E eu perguntei também para o Dominique Rousseau se, diante do princípio de que poder controla poder, um juiz viver permanentemente sob ameaça de impeachment, qual é o impacto disso? Ele disse, como a sociedade ameaça seus juízes, é a democracia que está ameaçada. Concordo. Lamento não ter participado desse seminário e até uma pretensão fazer uma avaliação em cima do que o professor apresentou. Mas é que a gente chega num cenário de quase banalização e de descrédito
que pela primeira vez na história do Brasil se cogita uma CPI das togas. Por mais que a gente entenda e haja divergência com relação à conduta de ministros, esse questionamento fragiliza brutalmente o poder que é justamente o poder para estabelecer essa moderação. Concordo com a ideia da autocontenção, está precisando, é questão de postura, de comportamento. E qual que é o outro lado da moeda ou o excesso pendular? Se de um lado a gente entende que o Supremo chega a esse nível de questionamento e de alguma maneira as últimas ações, em especial a iniciativa para apurar as fake news, acabou gerando até um questionamento dentro do Judiciário e do próprio Ministério Público. Por outro lado, daqui a pouco a gente vai ter que concordar com os projetos de abuso de autoridade contra decisões de magistrados. Esse ativismo, eu coloco de uma outra maneira, eu acho que uma apresentação diferente, ele se estabelece também no modelo brasileiro quando começa a Lava Jato, em que as decisões de primeiro grau passaram a ter uma efetividade que não tinham. Isso gerou e gera até hoje uma discussão sem fim. Hoje nós tivemos uma decisão, sem entrar no mérito, do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade contra a decisão do Tribunal Regional Federal pela manutenção da prisão preventiva do ex-presidente Temer. Então, dentro da própria instituição judiciária, na própria relação do Judiciário com o Ministério Público e dentro do Ministério Público, esse embate é muito acentuado. E o Congresso também acaba vendo isso como bloco. Então, é um tema, não tem uma solução. Este choque, eu espero, que gere um engrandecimento institucional e a recuperação da legitimidade, mas na hora que a gente vai para essa linha, a gente está colocando no mesmo patamar de um legislativo e fragilizando brutalmente uma instituição que tem que ter o poder final de decisão. Newton, para a gente terminar o programa, queria ouvi-lo rapidamente em relação a essa questão desse projeto e essa ideia de um ministro do Supremo estar permanentemente, entre aspas, ameaçado de impeachment diante de um suposto ou de um ativismo judicial. Questão extremamente delicada. Eu já recebi solicitações para elaborar projetos nesse sentido. Eu queria retomar o que o Márcio falou, né, a ideia de legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Quando a gente estuda ativismo, uma das coisas que a gente vê muito no conceito de ativismo é que é fundamental que, para que o juiz constitucional exerça o seu trabalho e seja bem aceito pela sociedade, ele seja fiel ao texto que ele aplica, né, que a gente chama de fidelidade interpretativa. E eu acho que é nesse ponto que nós temos visto as críticas se acentuarem mais ao STF e as acusações a serem feitas com mais intensidade, né, de que o Supremo está desbordando do texto constitucional, como a própria deputada Bia que falou agora há pouco, né, houve derivas em relação ao texto, ou o texto é extremamente indeterminado e o tribunal extrai dele normas, regras que não são evidentes e com isso ele invade a área do legislativo. Uma das tentativas de controle é a repressão, né? É você dizer a criminalização, como falou o deputado Freire, o crime de jurisprudência, como às vezes a gente fala na área jurídica, né? Você julga, então você vai ser culpado de ter dado uma determinada sentença. Nossa tradição jurídica não permite. Isso não é possível. Então, eu não acho que nenhum projeto de lei nesse sentido prosperaria. Pelo que o professor Rousseau disse, seria mais uma jabuticaba, porque, segundo ele, isso não existe. Não passaria sequer, eu acho, no próprio plenário ou na CCJ. Né? Senhores, infelizmente, esse é um tema complexo, né? Mas, assim, a gente tem que, na medida do possível, tentar levar esse assunto para o conhecimento da sociedade, né? Eu quero agradecê-los por ter aceito esse nosso convite. Gostaria de fazer só, antes de terminar, dizer que eu sou autora de um projeto de lei aqui na casa para tornar crime de responsabilidade o ativismo de ministro, sim. Porque eu acho que dá para a gente diferenciar, eu sou totalmente contra o crime de hermenêutica. Você tem que deixar, toda lei permite uma interpretação, mas quando a interpretação é dizer o contrário do que está no texto, aí não é mais possível. Aí sim, fica claro que o Supremo está legislando contra o que foi decidido pelo Congresso. Então, pode ser que o professor Rousseau entenda que isso é uma jabuticaba, mas eu entendo também que eu não conheço outro país no mundo em que uma pessoa demore 30 anos para chegar a uma condenação e que espere-se o crime prescrever para depois alguém ser
vir a ser condenado e poder ser preso. No Supremo Tribunal Federal não condenou ninguém até hoje da Lava Jato, enquanto que nós temos juízes de primeiro grau que já levaram para a prisão várias pessoas. Então tem muita coisa errada no nosso judiciário e nós temos que corrigir. Eu preciso, infelizmente, encerrar o programa por causa do tempo. Quero agradecer a deputada Bia Kicis, PSL-UDF, desejar um bom mandato aqui na casa. Seja bem-vindo à nossa casa. Márcio Rabá, cientista político, consultor legislativo da Câmara, muito obrigada também. Deputado Gustavo Frutti, seja bem-vindo de volta à Câmara, muito grata por sua presença. E Nilton Tavares Filho também, muitíssimo obrigada. Você de casa que nos prestigiou com a sua audiência e com a sua participação, muitíssimo obrigada. Na próxima semana, nós vamos falar do decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, que ampliou o direito de porte e de posse de armas. E na quarta-feira, às 8 da noite, horário diferente, 8 da noite, a gente vai dar início a uma série especial sobre a Previdência. Sempre lembrando que se a sessão plenária estiver acontecendo, a gente está nas redes sociais e as reprises sempre na TV. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê na próxima terça, às 9 da noite, aqui no Expressão Nacional. Até lá.